Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês. Hoje eu venho falar com você, principalmente você que está com a intenção de estar adquirindo, esse operacional que eu tenho disponibilizado aqui na loja de estratégia do Profit, inclusive, para que vocês possam estar assim se beneficiando com o que ele tem trazido de resultado aí a pessoas que já estão utilizando-se dele em seus operacionais, tá bom? Então a gente vai falar a respeito de como é a funcionalidade dele, como que ele funciona, como que a gente pode estar analisando as possíveis entradas com relação ao operacional. Procuro ao máximo aí ser bem rápido para poder estar trazendo para vocês essas informações, porque a gente está falando aqui a respeito de uma regra de coloração e também de uma automação, ou seja, você vai ter a liberdade de poder estar colocando esse mesmo operacional aqui para poder estar sendo automatizado aí e ao mesmo tempo deixar com que ele venha estar fluindo no mercado financeiro sem a necessidade de você estar tendo que fazer isso de forma manual, tá bom? Então vamos lá, vamos direto ao ponto, falar a respeito do operacional. Então após você estar baixando ele, você vai ter condição de poder já estar utilizando ele como regra de coloração e também como uma automação. Então tá, bom, visto isso, primeira coisa que você vai fazer, quando você tiver com o operacional em si já baixado na tua plataforma, você vai vir com o botão direito com o mouse em cima do teu box de Renko, e vai estar lá buscando por inserir regra de coloração. Quando você for inserir regra de coloração, você já vai estar buscando pelo operacional que a gente vai estar mencionando aqui, inserir regra de coloração. Você vai estar procurando pelo robô PRT Trend Premium, tá bom? Então esse é o robô que você vai estar se utilizando-se dele e inclusive da regra de coloração também. Então, feito isso, você vem com o botão direito em cima do teu próprio box de Renko e vai lá, inserir regra de coloração e procura pelo robô PRT Trend Premium, que é esse que você vai estar colocando para que ele possa dar essas cores já no teu próprio gráfico aí, tá bom? Eu tenho a opção também de colocar também a estratégia de execução no próprio gráfico, caso eu queira, tá? Então tá aqui a estratégia de execução também que eu coloquei aqui, mas não é necessário eu estar colocando ela. Mas para quem tiver interesse, você pode também estar colocando ela no teu próprio gráfico. Eu vou estar falando a respeito de algumas funcionalidades, inclusive que a gente tem aqui com o robô e com a regra de coloração também, tá? Bom, como vocês estão vendo aqui, a gente vai iniciar a princípio aqui já com a regra de coloração alterando algo que eu acho muito importante a gente estar alterando nela, que está os parâmetros, que a gente tem para essa automação e para essa regra de coloração, onde você vai estar podendo estar tendo aqui a facilidade de colocar alvos em pontos, como stop, o modelo padrão que eu vou estar passando para vocês de como está operando ele, o formato com o MACD e o formato pullback. Então depois a gente tem aqui, no caso, o modo alavancagem. O que seria esse modo alavancagem? Aqui não tem nada que a gente venha colocar, mas seria um turbo, que seria o que? É um modo do qual ele vai estar operando a favor do movimento, ou seja, a cada box que vai fechando, ele vai colocando um contrato para frente no fechamento desse box. E o que seria esse box contrário? Esse box contrário seria o que? Seria quando ele viesse, no caso, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha de estudo. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui para a gente poder estar vendo. Seria o que? Seria quando ele viesse, no caso, com a condição, por exemplo, aqui de compra, que a gente tem, no caso, ou seja, um exemplo, que ele desse uma condição de compra exatamente aqui, que é um ponto de compra. Ele venha a sair quando? Quando o box virar contra o movimento, ou seja, ele está a favor, no que virou contra, ele sai da operação, e aí ele entra novamente no que está a favor, e aí ele sai no box que virou contra. Entrou novamente no a favor e saiu no box que virou contra. Então isso aqui seria o que? Seria o modo para que ele viesse estar operando de forma de saída no box contrário. Então depois a gente tem o que? Pausa, que seria essas pausas aqui. Pausa inicial, pausa 1 final. Pausa inicial 2, pausa 2 final. Seria momentos de notícia, ou seja, são momentos importantes do qual a gente não quer estar exposto ao mercado, e se porventura a gente tiver exposto ao mercado e a gente colocar uma pausa para que ele venha estar fazendo
um determinado período, ou seja, de não estar operando, se porventura você tiver numa operação com automação, assim sendo, ela vai pausar essa operação, ou seja, ela vai fechar sua ordem e vai iniciar novamente após essa pausa. Então é um operacional bem completo, ele tem bastante funcionalidades aqui em seus parâmetros, e a gente vai iniciar aqui já com um que eu acho muito importante, que seria o que? Um das 9 horas às 9h05, que é um horário que para o dólar eu não acho interessante a gente estar operando. Então eu vou colocar um OK aqui, para quê? Para que nesse horário essa regra de coloração não venha a ser executada, para que eu possa estar pensando numa possível entrada ou algo do tipo, e também eu posso estar fazendo isso na automação, ou seja, nesse período aqui ele não vai estar operando, ele só vai iniciar suas operações na automação após as 9h05, que seria exatamente nesse ponto aqui onde ele estaria iniciando a sua operação, tá bom? Então, visto isso, a gente tem o que? O formato padrão, que é um formato que a gente vai estar mostrando para vocês aqui, relacionado a esse operacional, que seria o que? Trabalhar nas mudanças de cores. O que seria isso? Seria trabalhar o que? Com risco-retorno, no caso, de sempre estar buscando um pouquinho a mais do que a gente costuma estar perdendo quando a gente tem um loss. Então, nesse caso aqui, se eu faço uma entrada nesse ponto aqui, eu tenho o meu stop aonde? Quando a gente fala em termos de entrada manual, tá bom? Então, entrada manual, se eu estou fazendo ela, eu coloco o quê? Um stop no pavio desse candle aqui, desse box, que me deu condição de venda, para que eu possa estar o quê? Tendo um stop de 4 pontos e um alvo de 4.8, que seria 5 pontos aqui arredondando. E um segundo alvo, que seria o quê? De 8 pontos, caso eu viesse ter algum interesse aqui nessa... Bora lá, vamos voltar ao raciocínio aqui, me desculpem. Então, visto isso, né? Se eu entro nessa operação aqui, eu tenho o meu risco-retorno já calculado aqui, ou seja, eu entraria nesse ponto aqui para poder estar saindo exatamente no primeiro alvo ou no segundo alvo. Então, tá, aqui a gente tem o modo padrão do qual eu estou passando para vocês, virou a cor aqui. Quando vira essa cor aqui, o que acontece? Por regra, a gente utiliza o que? A modelo de entrada, no caso sendo esse daqui, né, que virou, eu coloco o que? A minha proteção atrás do box vermelho, tá bom? Então, se eu entrei aqui comprado, eu coloco minha proteção atrás do box vermelho. Se eu entrei vendendo, eu coloco atrás do box verde. No entanto, se o box que me deu sinal de entrada, ele tiver um pavio maior, que é o caso aqui, eu coloco exatamente no pavio, tá bom? Então, aqui a gente teria levado um stop de 3 pontos, como vocês podem estar bem vendo, mas logo em seguida o mercado me deu uma outra condição de entrada aqui, deixa eu pegar aqui para nós, né, no caso, que seria exatamente essa daqui, e aí eu teria o que? O meu stop aqui de 3,5 pontos, e eu teria um alvo aqui de 4,5 pontos e um alvo secundário de 7 pontos, que foi o que acionou ali para nós. Então, a gente já teve um resultado positivo aqui, que já foi bem interessante. Tivemos um pequeno stop de 3 pontos aqui e tivemos um resultado interessante aqui, que já pagou stop, sobrou gordura para nós. O mercado deu uma outra entrada aqui, e a gente observa que nessa entrada aqui a gente teve um stop, como eu mencionei. Se o pavio é maior do que o box anterior, que é verde, eu coloco meu stop exatamente nesse ponto aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui um stop e a gente vai ter novamente outra entrada exatamente nesse ponto aqui no modelo padrão. 4 pontos de stop para 4.8, que seria no caso 5 pontos de gain, ou um alvo secundário de 8 pontos de gain. Então, ou seja, é um operacional bem interessante. Ele vai trabalhar o que? Somente com a regra de coloração, para poder estar te mostrando o que? Aonde eu compro e aonde eu vendo. Então, a gente tem aqui novamente no modelo padrão, outra entrada aqui que foi acionada, e a gente teve aqui o primeiro alvo já de 4,5 pontos, já de gain, para 13,5 pontos de stop. Então, tive o primeiro alvo ali atingido. A gente teve outra entrada exatamente nesse ponto aqui, onde a gente teve um stop, que a gente vai observar que foi um stop aqui de 3,5 pontos. Só que o interessante é que, na maioria das vezes, a gente está identificando que
o mercado está dando para nós condições interessantes aqui com relação ao risco-ganho e nos fazendo fechar mais positivo do que negativo. Tivemos um stopzinho aqui também, tivemos outro stop aqui, tivemos um gain aqui, tivemos outro gain exatamente nesse ponto ali, mas vamos calcular aqui, olha, um gain de 4,5 pontos, tivemos outro gain aqui que aparentemente parece que foi de 4,5 pontos, melhor dizendo, de 5 pontos, que foi 4,8. Vamos novamente aqui calcular aqui que foi exatamente aqui. Tivemos outro gain aqui de 4,5 pontos. Então, ou seja, no modelo padrão, a gente vai estar trabalhando nesse formato aqui. O operacional em si, eu acho interessante estar passando para vocês, que vocês venham estar entendendo que o mais importante é a gente estar trabalhando no período da manhã e não no período da tarde com esse operacional, tá bom? No máximo até meio-dia ali, por quê? Porque na parte da tarde a gente tem aí um mercado mais lateral. Então, visto isso, eu acho mais interessante a gente estar olhando essas questões para que a gente possa estar ficando menos tempo exposto ao mercado e ao mesmo tempo também estar obtendo mais resultados aí, lucro. Agora vamos para o modelo aqui mais moderado, vamos assim dizer, né? O que eu passei para vocês aí de início foi um modelo bem mais arrojado, que é você estar entrando aí simplesmente nas mudanças de cores. A gente vai passar agora um modelo mais moderado que vai trabalhar o que? Com o nosso MACD. Qual seria esse MACD? Seria um MACD que eu tenho inclusive disponível na loja de estratégia do Profit de forma gratuita. Você vai lá na estratégia do Profit, procura aqui por loja de estratégias, e aí você vai estar lá buscando lá na loja de estratégia o MACD, ou seja, seria esse indicador aqui, ó, que você estaria procurando, MACD histograma, só que você procura lá por Prefiro Renko Trader, tá bom? Então vamos lá, procurar aqui para que a gente possa estar mostrando para vocês como que seria. Prefiro Renko Trader. Vamos estar buscando aqui, ó. Prefiro Renko Trader. Ele vai mostrar aqui para vocês aqui já o nosso indicador, inclusive, que já vai estar aqui para vocês disponível, assim como está para vocês aí, no caso, essa estratégia que eu liberei no dia de hoje, que é 16/10, tá bom? Então, tá aqui para vocês poder estar baixando aí o MACD histograma, gratuito, não tem custo nenhum, para que vocês possam estar se utilizando dele aí também, beleza? E o que ele vai estar calculando aqui para nós aqui? No modelo mais moderado, aí, podendo assim dizer. Fazer a entrada condizente com o que? Com a força do movimento. Então, deixa eu voltar aqui mais para trás aqui. Vamos pegar aqui o dia de ontem também, aqui para a gente poder estar vendo outro dia. E vamos estar vendo aqui. A gente estaria o quê? Fazendo a nossa entrada com base no movimento e com base também no nosso MACD. O que seria isso? A gente precisa que o box, no caso, vermelho aqui, sendo ele acionado, que a gente tenha aqui a condição também vermelha mais forte do MACD. Por quê? Porque o azul escuro indica força no MACD. O azul claro indica para nós fraqueza de MACD. E o vermelho escuro indica para nós força no MACD, assim também como o vermelho claro indica para nós fraqueza no MACD. Então, até aqui eu acredito que todos já entenderam. Tá, aconteceu isso. Para mim não entrar no meio de um movimento, como está acontecendo aqui, eu espero a mudança da primeira cor. Então, estava vermelho. Eu espero mudar a cor, que nem o caso aqui, mudou para verde. Mudou para verde, eu espero o que? Dar a condição quando acionar o MACD, como foi o caso aqui. Deu para mim a condição azul, assim como também deu o verde aqui em cima para mim. Qual é o modelo de entrada? Seria exatamente o mesmo do anterior. Se eu entrei aqui, o stop vem na mínima desse candle, desse box. Por quê? Porque ele tem um pavio maior do que o anterior aqui, e o anterior não é
verde, então por conta disso eu utilizo, não é vermelho, então por conta disso eu uso esse daqui. E o risco ganho seria o que? O mesmo, 1.2 para 1 de stop. Então eu tenho 4,5 pontos de stop para 5,5 pontos de gain. E o segundo alvo, que no caso aqui seria 9 pontos, tá? Então aí eu aguardaria o que? Aguardaria novamente outra oportunidade. Quando surgisse aí para mim o que? Novamente uma mudança de cor, que foi o caso aqui, olha, teve a mudança de cor aqui, porém o MACD aqui não acionou ainda. Ele foi acionar somente nesse ponto aqui. Então nesse ponto aqui eu faria uma entrada exatamente aqui, com stop na mínima do candle sinal de entrada. Então aqui no caso seria meu stop. Ele chegou a atingir o alvo ali, um stop de 2 pontos para um alvo de 2,5 pontos, o segundo alvo de 4 pontos. E a gente vai ver aqui que mudou novamente aqui a cor. Então tá, não tá verde, aqui ficou verde. Então tá aqui, olha. A gente teve um pequeno stopzinho aqui, que foi exatamente nesse ponto aqui de entrada. Então tá aqui, olha. A gente teve um stop aqui de 2,5 pontos na operação. E a gente trabalha nesse formato aqui com o que? Com o MACD. Aqui teve mudança de cor. A gente observa que nesse ponto aqui foi onde teve a mudança de cor. A gente teria feito a nossa entrada exatamente aqui e a gente teria levado um stop aqui nessa operação aqui, tá bom? Vamos ver aqui novamente, uma mudança de cor aqui, a gente teria feito uma entrada aqui e a gente teria levado um stop. Mas detalhe, pessoal, esses stops aqui a gente não teria levado nenhum deles, porque quando teve a mudança de cor aqui já era meio-dia. Então do meio-dia para frente, como eu mencionei, a gente não tem o hábito de estar fazendo operações. Até se eu quiser, eu posso fazer isso daqui no meu gráfico também. Propriedades aqui da regra de coloração, ou até mesmo do robô. E eu posso estar colocando o que? Uma pausa para ele nem fazer regra de coloração para frente. Ou seja, do meio-dia para frente, eu não quero que ele me dê informações alguma. Então, a gente já não teria feito a entrada já nas operações, teria feito somente nesse período aqui. E se a gente for olhar para trás aqui, vamos ver aqui mais algum dia para trás, como é que foi no modelo moderado. A gente esperaria a trocagem de coloração, a trocagem foi feita, a gente entraria somente nesse ponto aqui. Então, ou seja, o ponto seria aqui de entrada. Então, feita a entrada nesse ponto aqui, que foi aqui, né, quando teve a coloração do MACD dando força. Então a gente buscaria um alvo aqui de 5,5 pontos com stop de 4,5 pontos. E eu aguardaria novamente, me dá uma nova condição aqui de trocagem de cor para que eu pudesse estar entrando novamente. Então trocou ali e a gente teve aqui uma oportunidade de compra exatamente nesse ponto aqui. Coloco o meu stop aqui nesse ponto e a gente buscou ali um alvo de 3 pontos para um stop de 2,5 pontos e o alvo foi acionado. Trocada a cor, já não teve mais nenhuma operação aqui. E aí esse aqui seria o que? O formato do qual eu estava comentando com vocês, que seria um formato moderado para a gente poder estar trabalhando. E a gente tem um formato mais conservador também. Qual seria esse formato conservador? A gente trabalharia o que? Somente com o MACD, no caso, acima do eixo 0 dando compra, e abaixo do eixo 0 dando venda. Mas o que é que eu preciso aqui? Eu preciso que a gente venha entender que se eu estou num cenário comprador, eu preciso que apareça para mim um box vermelho, como se fosse dar um sinal de venda, porém o MACD acima do eixo 0 ainda, me aparecesse outro verde para que eu pudesse estar comprando. Então vamos olhar aqui aonde que eu teria uma condição de poder estar pensando de repente nenhuma compra ou nenhuma venda. Vamos lá, eu tenho aqui o MACD, beleza, deu aqui nesse caso, nesse dia não teria tido nenhuma operação. Vamos ver aqui no dia de ontem, a gente teria alguma operação aqui, deixa eu ver, até o momento não, a gente teria uma operação exatamente aqui, olha. Por que essa operação a gente teria ela? O MACD, ele está acima do eixo 0, a gente observa que ele está comprador, embora a gente não está olhando mais agora a força, tá? A gente está olhando somente o MACD acima do eixo 0, é isso que a gente está olhando. E aí o que aconteceu?
O mercado estava dando condição de compra aqui por ele estar verde. Aí ele aparece um box vermelho e aí logo em seguida aparece para mim o que? Um box verde. Mas não necessariamente precisa ser somente um. Às vezes vai acontecer, assim como teve aqui dois, assim como pode ter bem mais. Mas o que acontece? O que eu preciso é que me apareça o vermelho na ponta compradora aqui, dando a regra aqui verde acima do eixo 0 MACD, apareça para mim box vermelho, e quando aparecer o verde, aí sim eu dou o meu gatilho de entrada. No meu gatilho de entrada vai me permitir a condição de poder estar fazendo a compra aqui, ó. Então eu faço a compra aqui com o mesmo critério. O stop, no caso aqui, na mínima desse box, que me deu o sinal de entrada, por ele ser maior o pavio do que o anterior, que é vermelho. E aí um alvo aqui de 5,5 pontos para um stop de 4,5 pontos. E aí a gente teve uma entrada aqui. E a gente vai ter outra entrada exatamente nesse ponto aqui, olha. Porque o MACD continua acima do eixo 0. E aí veio o box vermelho. Depois veio um sinal de compra aqui no box verde. Então eu tenho aqui mais um ponto de entrada. Então eu faço aqui a minha entrada. E aí, como eu tenho anteriormente um box vermelho que é positivo e ele está me dando um sinal de pavio maior, eu coloco a minha proteção exatamente nesse ponto, com um stop de 5,5 pontos e um alvo aqui de 6,5 pontos, com um alvo secundário de 11 pontos. Esse seria um formato mais moderado, assim, ou melhor dizendo, mais conservador, podendo assim dizer. Falamos a respeito do formato moderado, do formato conservador e do primeiro formato, que foi o formato padrão, que eu mencionei com vocês. Então vamos lá. Padrão olha somente o que? Só as cores e faz a operação com base na cor dos box. O moderado, ele vai olhar o que? A força do MACD alinhada à cor. Então, ou seja, se o MACD aqui está azul e aqui está verde, ele vai fazer a parte de compra. Se o MACD aqui está vermelho, um exemplo aqui, o MACD está vermelho e o box aqui também está vermelho, sendo ele um vermelho escuro no MACD, ele dá o sinal de venda. E no formato pullback, né, podemos assim dizer, com o MACD dando abaixo do eixo 0 condição de venda ou dando acima do eixo 0 condição de compra, eu preciso que, se o MACD estiver abaixo de 0, que apareça para mim o que? Box verde, para daí eu pensar na entrada. Então eu faria a entrada exatamente nesse ponto aqui, como vocês estão vendo, que seria aqui. E aí o meu stop, por ele ser um box negativo verde, fica na máxima dele. E aí eu tenho aqui um primeiro alvo e o segundo alvo aqui para poder ser alcançado. E a gente vai ver que aqui a gente teve outras entradas também. E a mesma coisa na parte compradora também. Quando está com o MACD acima do eixo 0, aparece para mim os box vermelho. Quando aparecer para mim o box verde, eu faço a minha entrada na compra. E aí esses são os formatos que a gente tem para poder estar operando aí, tá bom? Isso aí de forma manual, para que vocês possam estar entendendo como vocês podem estar colocando o operacional para funcionar. Se a gente for olhar agora a parte de automação, o que eu passei para vocês aqui, a gente tem também na automação. Mas o que acontece na automação é que algumas coisas a gente tem limitação, que é o que? Essa questão de poder estar fazendo principalmente esses cálculos aqui, como eu mencionei para vocês. Mas no robô, se a gente pegar as estratégias aqui dele, as propriedades, como vocês viram lá, a gente tem aqui o que? A quantidade de contrato que a gente vai estar operando. Você pode estar colocando isso aí, inclusive, também numa ordem ou algo do tipo, se você quiser, né? Mas a gente tem aqui alvos, a gente tem stop, offset e o modelo operacional, que vai dizer o que? Aquilo que eu passei para vocês lá, modelo padrão, que seria o que? O modelo de estar entrando somente nas cores, né? Ou seja, deu a cor, ele entra. O que acontece é que, se porventura você tiver numa operação, ele saiu da operação e ele der a condição no mesmo movimento, ele vai entrar novamente, tá bom? Então é necessário que vocês venham estar entendendo isso daí,
que se porventura vocês entrou numa operação e aí, um exemplo, atingiu o alvo lá de 7 pontos, por exemplo, e aí der a condição novamente ali após a saída do teu alvo, ele vai entrar novamente na operação, colocando aí no caso o teu stop e o teu alvo novamente, tá bom? E a gente tem um modelo com o MACD, que seria o que? Entrar com a força do MACD alinhada à cor da regra de coloração. E o modelo pullback, que seria quando? Quando acontecesse aquilo que eu mencionei com vocês. O MACD acima do eixo zero, dando condição de compra. Apareceu um box vermelho em tendência de alta, que é uma tendência verde. Apareceu o vermelho, quando apareceu o verde de compra, aí ele faz a compra, o que seria o pullback. E o contrário é verdadeiro para a parte de venda também. O que seria essa modo alavancagem? Esse modo alavancagem aqui na automação seria o que? Nessa parte aqui não colocaria nada, mas nessa parte aqui a gente colocaria o que? Um sim, para poder ele fazer o que? Ele mostrar para mim, no caso, mais entradas a cada box que esteja fechando. Então, ou seja, se eu colocar um sim aqui, vamos dar um aplicar aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui, só para que a gente possa estar entendendo aqui. Então, ok, vou colocar para executar aqui para que vocês possam estar vendo o que seria isso aí no modo alavancagem, tá bom? O modo alavancagem, vou colocar aqui um objetivo aqui, deixa eu só alterar aqui, para que vocês possam estar vendo aqui. Propriedade, não, deixa eu só pegar aqui, que são coisas que vocês têm acesso após estar adquirindo. Vamos lá, modo alavancagem, eu vou ter que colocar aqui um alvo aqui, então deixa eu colocar um alvo aqui, tá, de 150, vou colocar um alvo de 7 pontos aqui, pessoal, só a critério de informação aqui, vamos lá, e um stop de 5 pontos, então vamos lá, vou colocar isso daqui, e o que ele vai estar fazendo? Vamos desconsiderar o formato aqui, deixa eu só pegar novamente aqui, propriedades, deixa eu ver aqui o que aconteceu, alvo 7, stop 5, padrão, modelo turbo, não, contrário, não, turbo aqui, turbo que eu tenho que colocar aqui, ó, sim, e o box contrário não, então aplicar, vamos ver o que vai mostrar para nós aqui. Deixa eu pegar aqui, dar um ok. Vamos ver aqui. Por que ele não está mostrando aqui para nós ainda? Vamos ver aqui. O que é? Ah, sim, já imagino o que possa ser aqui. Eu fiz umas alterações aqui para que a gente possa estar olhando uma situação aqui. Mas vamos lá, o que seria esse modo alavancagem? Depois eu vou estar falando sobre algumas coisas ali que eu achei interessante para que vocês possam estar tendo noção. Seria isso aqui, ó, um exemplo, ele fez a compra aqui, porém fechou o box aqui e ele continuou fazendo outra compra, ou melhor, venda. Ele fez uma venda aqui e fez uma venda aqui. Por quê? Porque a favor do movimento ele vai vendendo e ele vai soltando as ordens, tá bom? Então isso daqui seria o que? O modo alavancagem. É quando der a condição, um exemplo, se fosse compra aqui, ele faria o que? As suas compras exatamente nesse ponto aqui, olha, onde ele estaria comprando. Deixa eu até pegar aqui e já alterar, inclusive, os parâmetros aqui, das 9h05, que daí no caso eu faço isso na automação também. Das 9 horas eu não vou estar operando até as 9h05. E aí a gente vai ver que ele vai até escurecer ali e ele vai mostrar para nós de uma forma mais clara aqui na automação também. Olha lá, que foi exatamente onde ele entrou. Não entrou antes, por quê? Porque não era o horário ainda, ele foi entrar somente após 9h05, foi aqui. E aí ele fez as suas entradas, tá bom? Isso aqui seria o que? O formato alavancagem, para que vocês possam estar tendo noção de como seria ele. Então, temos aqui o alvo, temos aqui o stop, para que vocês possam estar fazendo os testes de vocês aí, ao mesmo tempo também possam estar olhando como ficaria melhor para vocês. Modelo padrão, MACD, o pullback, que seria o que eu passei para vocês, ou seja, esse aqui seria o mais arrojado, o modelo mais moderado e o modelo mais conservador. Mas eu acho interessante vocês venham estar fazendo os testes de vocês também, até porque vocês têm aí o prazo de 7 dias de forma gratuita para vocês poderem estar fazendo o teste, e se porventura não achar interessante, pode estar cancelando também o plano. E aí depois o modo turbo e o modo
box contrário, que seria o que? Ele sair quando um box contrário aparecer, tá bom? Então, ou seja, se surge um box contrário, eu estou com vendido aqui e surge para mim um box contrário, ele sai da operação exatamente nesse ponto. Então, se eu pegar aqui, olha, um exemplo, vamos supor que eu tivesse entrado nesse ponto aqui, como está ali, e aí me aparecesse esse box contrário aqui, ele sairia exatamente nesse ponto aqui. E quando ele fizesse a compra, comprou aqui, ele sairia quando viesse o box contrário aqui, entraria novamente, sairia no box contrário, entraria novamente, sairia no box contrário. Num movimento de tendência, muitas das vezes pode ser interessante, que nem entrou aqui, saiu exatamente nesse ponto aqui, ó. Se ele entrou aqui novamente, ele saiu nesse ponto aqui. Então aí ele vai fazendo esse tipo de movimento aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos a uma informação interessante que eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Aqui a gente está falando do índice, do dólar, inclusive, 4R, tá bom? Eu vou estar colocando aqui, sem alvo no caso aqui, vou estar deixando aqui o 150, ou se quiser eu posso estar deixando aqui o 999, que não tem problema nenhum, ele vai estar desconsiderando isso daqui, tá? 999, vou estar dando um aplicar, tá bom? Vamos deixar isso daqui sem nada. E aí a gente vai fazer o que aqui, ó? Tô deixando nada ali, eu tô deixando aqui ele no modelo padrão, tá? Modelo padrão. E aí o que eu vou estar mostrando para vocês aqui, eu quero que vocês vejam que ele está no modelo padrão e a saída dele está aqui no formato ainda de box normal. Só que se a gente for ver já no modelo padrão aqui, o modelo de saída dele, ainda assim que seja só por questões financeiras, eu coloquei o que? Eu coloquei aqui um objetivo dele trabalhar o que? Das 9h05 até as 17h30, tá? Só que isso aqui vai acontecer dele encerrar essas operações muitas das vezes bem antes, tá? Inclusive eu já fiz o ajuste aqui do horário, vocês vão ver que ele está saindo inclusive antes. E aí, com o alvo dele atingir a meta de R$100, ele parar no dia, ou melhor dizendo, uma perca diária no dia de R$100, ele para. E se ele atingir um objetivo de R$120 no dia, ele para também. Então isso aqui você consegue fazer na automação. Ou seja, o que ele atingir primeiro aqui, ele para. Então se ele atingiu os R$100 no dia, ele para. Se ele atingir os 120 de ganho no dia, ele para. Então, deixando com esses critérios aqui de automação já, ou até mesmo para você que vai estar operando no manual, também você pode estar vendo que a gente tem uma curva de crescimento aqui bem interessante. A gente vai ver aqui um resultado, deixa eu pegar aqui, tá ok? Para que a gente possa estar vendo aqui, ó, a curva de crescimento. A gente vai estar vendo aqui, ó, o desempenho que ele teve dentro desse mês, que inclusive hoje a gente está falando aqui do dia 16. Então ele está pegando aqui operações aqui, olha, do dia 1º ali, do dia 1º até o dia 16, ou seja, teve alguns dias de perca, mas a gente vai ver aqui que a maioria dos dias foram dias de ganho, tá bom? Então a gente tem um resumo aqui, a gente tem aqui um percentual aqui de 75%, né, de acerto, né, no caso, no decorrer desse mês, né, com relação à estratégia. Se a gente for ver aqui, a curva do patrimônio é interessante. E a gente pode estar vendo que a gente tem outros parâmetros também que a gente pode estar utilizando. Como eu mencionei com vocês, se eu pegar o mesmo modelo padrão aqui e eu simplesmente colocar o que? Para que ele venha sair no box contrário e não venha estar saindo somente pelo financeiro. Embora ele vai estar considerando isso daí também. A gente vai ver que ele vai estar ajustando isso também. Então, ou seja, a gente já vai ver aqui que já mudou um pouco. Por quê? Porque ele está fazendo as suas entradas, como ele fez aqui, e saiu no box contrário. Fez a entrada aqui, e aqui ele já atingiu o objetivo dele. Por isso que ele já saiu da operação, e aí se encerrou-se o dia. Se a gente olhar para trás aqui, olha, a gente vai ver que vai ter outros dias também que vai ser no mesmo formato. Vamos acompanhar aqui para trás, como que foi aqui, tá bom? No dia anterior. A gente está com
com o mensal ali. Aqui ele já tocou direto, ele só saiu aqui porque já atingiu o alvo. Vamos olhar mais para trás aqui. Se a gente olhar mais para trás aqui, o que a gente pode estar identificando aqui? Olha aqui, mais para trás aqui, ele fez mais operações, porque entrou aqui e saiu aqui quando virou box. 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 Mas até então foram stops pequenos e não atingiu o limite de perca dele do dia. Então chegou aqui, ele saiu, e aí onde é que ele saiu? Quando virou box aqui. Entrou aqui e saiu aqui. Aqui ele já entrou, e aí aqui ele atingiu o objetivo do 120 no dia, tá bom? Então isso daqui é algo já relacionado para o box contrário, trabalhando com o formato. E se a gente for ver também, a gente pode estar vendo isso aqui também no modo pullback. Vamos ver como é que seria no modo pullback isso daqui, que seria um modo mais conservador, vamos assim dizer. Então vou acionar ele aqui, coloco o sim para acionar ele. O modelo padrão eu vou colocar não, e aí eu vou estar dando um aplicar aqui. Deixa eu ver se está com box contrário, tá sim, vamos deixar com box contrário ali para poder ver como é que ele teve o seu desempenho. Então ok, a gente vê aqui que ele também teve um desempenho interessante no decorrer do mês, né? 16 dias aí a gente já vê que ele teve um desempenho até interessante. Vamos ver o resumo. A gente teve aqui um percentual menor, só que a gente teve uma taxa aqui de 2, no caso interessante também. E a gente vai vendo aqui que a gente pode estar fazendo esses estudos aqui dentro disso daqui, tá bom? Então seria mais ou menos isso daí que eu queria estar passando para vocês, tá? Para que vocês pudessem estar conhecendo o operacional, conhecendo até mesmo como é que funcionaria aí a estratégia em si e a parte de automação, tá? Eu achei bem interessante de repente colocar esse modelo aqui que a gente comentou, inclusive, que seria um modelo pelo qual a gente poderia estar trabalhando com o financeiro, para que ele pudesse estar trazendo para nós ali o resultado em si, né, dentro do que a gente tem programado aqui. E aí eu achei bem interessante o que ele trouxe para nós aqui. Eu acredito que isso aqui pode estar ajudando um pouco vocês aí nos seus backtests, inclusive, para que vocês possam estar analisando aí, tá bom? Eu espero que ajude vocês, aí, que vocês tenham bons resultados aí com o operacional, tá bom, pessoal? Mas de antemão, né, de todos os que a gente viu aqui, o que a gente achou mais interessante desde então foi exatamente o modelo padrão, no caso, que foi o modelo mais interessante. Então, ou seja, ele acionado com o modelo de box desacionado, o turbo também desacionado, e seria mais ele mesmo trabalhando aí com um alvo de 100 pontos no decorrer do dia, dentro desses critérios que a gente colocou ali, tá bom? De iniciar somente às 9 horas e 5 minutos, né, no caso, e aí com encerramento, no caso, às 17 horas e 30 minutos, tá bom? E aí isso aí é necessário que vocês venham estar configurando aí na plataforma de vocês, para que vocês possam estar deixando ela como está aqui, caso vocês venham estar se utilizando desse mesmo formato na automação, tá bom? Bom, qualquer dúvida vocês podem estar me chamando aí também, tá bom? No Telegram lá, para quem não sabe, também a gente tem o Telegram aí, vocês têm aí acesso ao meu contato, pode estar me chamando aí de repente para tirar alguma dúvida, mas de antemão eu acredito que todas elas foram sanadas aqui, e espero que vocês tenham sucesso aí, que vocês possam ter um bom resultado aí, um bom desempenho aí no mercado financeiro, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!